Tudo bem com vocês? Hoje é... Que dia da semana? Quarta-feira, né? Eu pensei até que era sábado. Olha, nosso último assunto, lembram que a gente estava estudando? Porque estamos aqui desertos. Lembra? Pois estão chegando. Lembra sobre o que falávamos no nosso último encontro? Estamos conversando sobre integrais duplas, cálculo de integrais de função de duas variáveis. Vamos aqui ao slide fazer um resumo das últimas coisas que a gente viu. Então, lembrando, a gente define a integral dupla de uma função de duas variáveis em um retângulo R, que está representando o retângulo. No eixo do x, o x varia de A a B, no eixo do y, o y varia de C a D. Então, a integral dessa função, nesse conjunto, que a gente usa essa notação para representar, duas integrais da função na região R, ela é definida como sendo o limite de uma soma dupla de rima. Lembrando que esta expressão que está dentro do colchete, ela nada mais é do que uma soma de volumes de caixas retangulares. Então, a gente divide o segmento AB em M pedaços, divide o segmento CD em N pedaços. Em cada um desses, aí a gente forma MN retângulos. Em cada um dos retângulos a gente escolhe um ponto e calcula a imagem da função no ponto. Portanto, a gente calcula o volume de uma caixa retangular e soma esses volumes e depois toma o MN acima de qualquer valor, ou seja, faz tender ao infinito. O limite dessa soma que é definida como a integral dupla da função no conjunto R. Tá? E como a integral é definida como um limite, pode ser que o limite exista, pode ser que não exista. E a gente diz que a função é integrável no conjunto quando esse limite existe, é um valor finito. Tá? E depois a gente vê o resultado quando fica garantido que aquele limite existe, portanto a função é integrável. Se ela for contínua no retângulo, sim, fica garantido. Tá? Então, uma condição suficiente, a gente não está dizendo que é necessária. Tá? E aí, nesse caso, o cálculo da integral dupla, que é definida como limite, ele se reduz, pode ser feito por meio do cálculo de uma integral iterada. Quer dizer, você calcula a integral da função, primeiro com relação a uma variável e depois com relação a outra variável. Ou seja, eu faço duas vezes integrais de funções de uma variável real. Tá? E a ordem de integração, ela não interfere no resultado. Então, tanto faz se eu integro numa ordem ou na outra, o resultado dá o mesmo, desde que a função seja contínua na região que a gente está integrando. Lembram disso? Lembram, né? Muito bem. Então, para provar que a gente lembra sim, não está mentindo para a professora, vamos então calcular essa integral nessa região aí. A gente quer fazer o cálculo dessa integral dupla. A função em questão é a função que tem como regra x seno de y. Então, que notação. E onde quem é o R? O R, que é o retângulo sobre o qual a gente quer integrar. No eixo do x varia de 0 a 4 e no eixo do y varia de 0 a π. Certo? Então, olha só, a função que a gente está integrando é x vezes seno de y. Portanto, é uma função contínua, que é produto de funções contínuas. Então, essa integral dupla, pelo teorema de Fubini, pode ser calculada como uma integral iterada. Então, essa integral, pelo que a gente viu, seno de y, eu posso calcular como uma integral dupla. Tá? E aí, eu escolho a ordem de integração, tanto faz primeiro se eu vou integrar em relação a y, se primeiro eu vou integrar em relação a y, então esse é o limite de variação no eixo do y,
aqui a variação em y, aqui a variação em x. Então, eu vou fazer primeiro, em relação a y, vai variar de 0 a π. A função x seno de y dy, né? Então, primeiro eu vou integrar em relação a x e a segunda integral eu vou fazer em relação a x. E a variação no eixo do x vai de 0 a 4. E agora dx, ok? E aí a gente viu na aula passada, e como é que a gente calcula isso? Eu vou calcular essa integral aqui, né? Onde é o cálculo de uma integral de uma função de uma variável, porque a variável que eu estou olhando aqui é o y, então eu vejo isso aqui como uma função de y, o que não é y, é constante, portanto, é uma função de uma só variável, né? E o resultado eu vou aplicar aqui nos limites de integração, vai ficar sendo só uma função de x, e aí eu calculo novamente agora a segunda integral como uma função de uma só variável, tá? Então, só para olhar aqui o gráfico do que a gente está fazendo aí, que a gente vai fazer, né, que a gente ainda não fez. Olhando aqui o slide, por favor. Tá? Aqui a gente tem o gráfico dessa função. Ela é toda cheia de altos e baixos. E o que a gente, domínio dela todo, o R2, e a gente fez uma restrição, então onde a gente quer enxergar apenas, calcular, veja que, deixa eu ver aqui o gráfico dessa função. Vou pegar a região aqui de integração, o retângulo, então a gente pegou aqui um retângulo, apenas agora, tá? O x de 0 a 4, o y está indo de 0 a π. E aí a gente está interessado agora só no gráfico dessa função nesta parte aí, tá? Então, é isso aqui, que fica sempre acima, está acima do eixo do plano xy, a função é positiva, tá? Então, nesse caso, essa integral também, ela dá o volume desse sólido aí, limitado pelo plano xy e acima pela a superfície, que é o gráfico dessa função, tá? Então, na hora que a gente calcula, o valor que a gente encontrou está medindo o volume daquele sólido lá, tá? E como calcular essa integral? Bom, como eu já falei, né? Agora, a gente pode observar o seguinte aqui nesse integrando, que é a função, observa que eu visualizo bem aqui como um produto de duas funções. Uma função f de x seria, por exemplo, g de x igual a x, é uma regra só em x. E aqui eu tenho seno de y, que é uma função só em y, tá? Então, nesse caso, quando a gente consegue escrever o integrando como um produto de duas funções, uma que tem só a variável x, outra que tem só a variável y, essa integral ela fica ainda mais simples de ser calculada. Porque, olha só aqui, eu tenho, por exemplo, uma função que eu quero integrar, que é uma função de duas variáveis, mas eu consigo escrever essa regra assim, olha, uma parte só em x, uma função só de x, outra parte, uma função só de y. E aí eu quero calcular essa integral aqui, que vai de a a b, que vai de um c a d, dessa função f de x, que eu posso expressar assim. Tá? Então, eu vou integrar em relação a y, vou colocar aqui só para destacar, e aqui em relação a x. Então, esta integral aqui mais interna, eu estou calculando em relação a y, portanto, o que tiver de x aí é constante, né? E aí eu posso usar aquela propriedade, lembra a propriedade integral? Uma constante, integral de uma constante vezes a função, é a constante vezes a integral da função, né? Então, a constante pode sair da integral. Então, eu vou aplicar essa propriedade aqui, porque eu estou integrando em relação a y, e tudo que tiver de x aqui é constante. Então, isso aqui eu posso escrever como integral, que vai de a a b. Aí, isso aqui é constante, eu vou colocar aqui para fora, vai ficar g de x, e vai ficar integral h de y dy, que vai de c a d. E agora aqui, dx, tá? Agora, se eu olhar essa integral aqui, eu estou integrando em relação a x,
e, portanto, no integrando, o que não tiver de x, o que não fizer referência ao x é constante. E aí eu posso usar a mesma propriedade. Então, tudo isso aqui é constante. E aí ele pode ir para fora pela mesma propriedade. Tá? Eu posso pegar toda essa expressão aqui, ela não está em x, pode vir para fora. Então, vai ficar a integral de c a d, de h de y, dy. Ficou aqui a integral que vai de a a b, de g de x, dx, tá? Ou seja, quando eu consigo expressar dessa maneira, como dois fatores, a integral também pode ser escrita como o produto de duas integrais unidimensionais, tá? Que às vezes o cálculo fica mais simples. Mas e se eu faço do outro processo? Calculo a integral interna, o resultado do cálculo vai, depois a integral externa vai dar a mesma coisa, tá? Às vezes agiliza mais você fazer desse jeito. Tá? Próxima aula nós vamos calcular as integrais usando coordenadas polares, e a gente vai ver que, em geral, a gente consegue separar só em R, só em θ, e fica mais simples o cálculo. Tá? Então, vamos fazer essa aqui desse jeito. Já que dá para eu separar aqui, então, eu posso escrever como produto de duas integrais unidimensionais. Eu vou fazer só o que está em x, integral que vai de 0 a 4 de x dx, e vai ser multiplicado pela integral do só o que está em y, de 0 a π, de seno de y, dy. Tá? E aí ficam duas integrais de uma variável. E agora a integral dessa aqui vai ficar x ao quadrado sobre 2, regra da potência. Na variação vai de 0 a 4. Isso aqui vai ser multiplicado por essa integral. E aí a integral de seno de y, cosseno de y. Então, e quando eu derivo cosseno, dá o quê? Menos seno. Então, tem que ter um menos aqui para compensar, né? Menos cosseno de y. Tá? E a variação que vai de 0 a π. Tá, gente? Porque quando a gente deriva o cosseno, dá menos seno. Aí, como aqui está positivo, tem que ter o menos. E agora é só aplicar aqui, né, nos limites de integração, e vai ficar 4 ao quadrado, dividido por 2. O outro vai dar 0, né? Quando eu aplicar aqui vai dar 0, e está sendo multiplicado, e eu vou colocar aqui menos cosseno de π, menos, né? E aí eu vou aplicar no limite inferior, menos. Aí tem o menos aqui, né, da diferença. Com menos daqui vai ficar mais. Então, mais cosseno no limite inferior, que é 0, certo? E aqui eu vou ter 4 vezes 4, 16, dividido por 2 vai dar 8. E aqui vai ficar cosseno de π é menos 1, com menos daqui, vai ficar 1, com 1 vai ficar 2. Tá? Então, vai dar 16 unidades de volume, que está representando o volume daquela figurinha lá que a gente viu, daquela cabaninha. Ok? Tranquilo, gente, fazer o cálculo desta integral? Tá? Então, vamos ver aqui o slide. Lembrando que se a função, tá, que a gente está integrando, ela é uma função positiva na região de integração, então essa integral ela está medindo o volume do sólido. E é muito importante a gente identificar mais que sólido que a gente está calculando o volume. Tá? Então, aquele conjunto S que eu coloquei ali, ele está descrevendo a região do espaço que a gente está calculando o volume. Então, todos os termos para os quais o x e o y estão na região de integração, e olha o z aqui, tá? Ele vai do plano xy, então é como se a gente estivesse construindo uma casa, tá? O piso está no plano xy, z é maior ou igual que 0, e vai até a superfície, que é o gráfico da função. Tá? Então, o teto vai estar na superfície que a gente está integrando, e as paredes laterais elas vão ser dadas aqui pela região de integração, tá? Então, o x vai de A a B, se eu construir uma parede, é o plano x igual a A, o plano x igual a B, o plano y igual a C, y igual a D, tá? Que são os limites laterais. E embaixo, o plano xy, e acima,
a superfície, que é o gráfico da função que a gente está integrando. Então, vamos determinar aquecidos, né, com esta daqui. Agora queremos calcular o volume desse sólido aí. Ele fica abaixo deste plano aí e acima dessa região limitada por essas curvas que são descritas aí. Vamos entender aí qual é pensando nisso como sólido, de que é o volume mesmo que está pedindo, né? Vamos entender qual é esse sólido que a gente está querendo calcular o volume, tá? Então, tem um plano, que a equação está descrita. Esse sólido aqui, ó, é o conjunto de todos os ternos pertencentes ao R3, para os quais o x e o y vão estar lá no retângulo que a gente está integrando. Eu vou chamar de R, a gente vai já identificar quem é. E o z, né? Qual é a variação do z aqui, gente? Quer dizer, vai do piso até o teto, tá? Então, qual é o piso? O z. Já para a gente voltar lá no slide para ler como era a questão. O sólido que fica abaixo do plano, tá? Então, ele vai do plano XY até teto. Então, o z, ele vai variar maior ou igual que zero e fica abaixo daquele plano. Então, eu vou pegar aqui, olha, a função que eu vou integrar. Essa é a equação desse plano, então vou isolar o z aí. Vai ficar 1 menos x mais 2y, tá? Então, aqui está descrevendo o plano, chamar f de x, então é menor ou igual que a função que a gente quer integrar, tá? E aí a gente vai enxergar agora, tentar descrever, e quem é esse R aí? A região de integração, que é a variação que ocorre no eixo do x e a variação que ocorre no eixo do y, tá? Domínio da função, subconjunto do R2. Domínio da função mais do que isso, é a região de integração. Podemos voltar no slide, por favor, para enxergar. Região limitada pelas curvas x mais y igual a 1 e x quadrado mais y igual a 1. Tá? Então, essas curvas aqui delimitam a região que a gente está integrando. X mais y igual a 1. Que é isso, gente? Estamos falando no plano, tá? Então, é equação de que isso? X mais y igual a 1, é? Não tem nada de quadrado aqui. Uma reta, né, gente, no plano. Tá? Então, vou isolar o y aqui, fica melhor da gente ver, tá? É uma reta. Vamos ver, se eu pegar 2 pontos, é suficiente para eu identificar a reta. Vamos ver quando x é 0, ela passa, o y é 1, então ela passa bem aqui, se isso aqui for 1, tá? Ela passa no ponto 0, 1, e depois o contrário, quando o y for 0, o x também vai ser 1. Então, essa reta aqui, ela passa aqui nesses 2 pontos. É um limite aqui da região, tá? E o outro aqui, ó, vou isolar o y aqui. Y é igual a 1 menos x quadrado. Gráfico de quê? Agora está quadrado aí. 1 menos x quadrado. Uma parábola, tá? Gráfico de uma parábola, observa que quando x é 0, y também é 1. Então, ela vai passar aqui nesse ponto. Concavidade voltada para baixo, né? E aonde ela corta o eixo do x? 1 menos x quadrado, quando y é 0, o x vai ficar igual a mais ou menos 1. Tá? Então, ela corta aqui e no menos 1. Então, ele fala que a região é limitada por essas curvas. Então, está falando que a região de integração é essa aqui, tá? A gente vai construir o sólido em cima dessa região aí do plano. Então, você levanta agora aqui uma parede para cá, levanta uma aqui, e lá em cima tem esse plano que está aqui, limitando o sólido, tá? Então, a gente quer descrever aqui essa região de integração. Vou colocar ela um pouco aqui em cima,
Me ajudem, gente, a descrever essa região aí. Qual é a variação do x? Qual é a variação do y? Aqui vou colocar a variação do x. Aqui vou colocar a variação do y. Vai de tanto a tanto. O y vai de tanto a tanto. X. O menor valor que o x assume nessa região aí. Aqui, ó, só para dar uma dica para vocês, caso não saibam, aqui é o 0, tá, gente? Aqui é o 1, tá? E o x aqui, concorda que nessa região, qualquer valor que pegar, o x vai estar aqui, certo? Então, o x varia de 0 a 1. E para cada valor que eu pego para x, aí eu vou passar aqui uma reta vertical para eu ver a variação do y, tá? O y, ele tá aqui, a região está aqui dentro, né? Então, o y, ele varia daqui até aqui, né? Qualquer x que eu pegar, a variação do y é aqui, ó. Tá nesse intervalo aqui, tá? Como é que eu vou descrever esse intervalo? Veja que a parte de baixo está exatamente em cima dessa reta aqui, né? Tem a equação, aqui o y é igual a 1 menos x. Então, ela fica dependendo do valor que eu atribuir para x, certo? E aqui em cima, por cima, está limitado pela parábola, né? Que é y é igual a 1 menos x quadrado, tá? Então, no x é fixo, mas no eixo do y, as variações, ela está entre essas duas curvas aqui. Então, o limite inferior, 1 menos x, e aqui 1 menos x quadrado, tá? Aí, então, é isso aqui. Eu quero calcular a integral dessa função nesta região aqui. Pergunto para vocês que essa região aqui é um retângulo isso, gente? Não, né? Então, a região de integração agora é assim, o y é fixo, mas a variação de x, de y, ela está entre duas funções de x, tá? Ela vai chamar essa primeira de uma função g1 de x a um g2 de x. Então, só que a gente observa que a região de integração, ela não é um retângulo, e a gente só sabe calcular a integral em retângulo. E agora? A gente vai fazer, a gente só sabe com retângulo. Então, vamos calcular essa integral usando retângulos, tá? Então, hoje nós vamos estudar o cálculo de integrais sobre regiões mais gerais. Veja que a gente começou definindo como calcular a integral em cima de a região de integração sendo um retângulo, tá? Portanto, essas variações fixas, o x indo de um valor A para um valor B e o y também de valor C a um valor D, tá? Hoje a gente vai estudar regiões mais gerais, tipo essa aqui, que a variação ela não é fixa, né? Um dos dois intervalos. Então, antes da gente ver como fazer o cálculo, que a gente vai fazer esse cálculo usando a ideia do retângulo, vamos lembrar de uma propriedade de integrais de funções unidimensionais. Não sei se vocês lembram dessa propriedade aí, dei uma lida nela. Lembram dela? O que ela está dizendo? Eu tenho... Lembra que função de uma variável, se for positiva, eu enxergo essa integral como sendo o cálculo de uma área, né? Então, suponha que eu tenho uma função f de x, o gráfico dela é isso aqui, ela está definida aqui de A a B. Então, essa área aqui, né, a área dessa região, ela é calculada como a integral que vai de A a B da função. Certo? Agora, se eu pegar um valor que está aqui neste intervalo, eu pego um ponto C. Ó, eu posso calcular essa área aqui que vai agora, tá? Está nesse intervalo de A a C. Concordas? Como é que é calculada essa área? Por meio da integral também, integral que vai de A a C. Então, isso aqui eu posso calcular. Por um lado, eu posso calcular a área de A1, ela é a integral que vai de A a C, da função, que é a mesma. E também eu posso calcular a área desse pedacinho aqui. Tá? Como é que ela é calculada? Por meio da integral. Integral que vai de C a B de f de x dx. Tá?
Agora, olha, se eu somar essas duas integrais, eu estou somando essa área mais essa área, tá? Que é a área toda, concorda? Tá? Portanto, eu tenho essa igualdade. É isso que aquela propriedade está dizendo. Tá? Se você está calculando uma integral, tá? O limite de integração vai de A a B, e se tem um valor interno, tá? Ao intervalo, você pode quebrar essa integral na soma das duas integrais. Tá? A gente vai usar essa propriedade aqui. Então, olha só, agora eu tenho uma função de duas variáveis, ela é contínua no subconjunto do R2. Esse subconjunto do R2 não vou mais impor que ele seja um retângulo, estamos apenas impondo que ele seja um conjunto limitado. E aí eu quero saber como eu calculo a integral dessa função nessa região de integração D. Não mais necessariamente é um retângulo. Apenas estou exigindo que seja um conjunto limitado. Estamos dizendo isso aqui, ó. Região de integração agora pode ser alguma coisa que tal, apenas subconjunto do R2, mas que é limitado. Lembra a definição de limitado, gente? Quando é que um conjunto é limitado? Vou colocar ele mais perto para eu não... Conjunto limitado. Como é? Não lembram mais o que era um conjunto limitado? Limitado é quando eu posso colocá-lo dentro de uma bola, né, com centro na origem. Então, existe uma circunferência aqui com centro na origem que dá para eu colocar. Por isso que eu diminuí o meu, senão a bola ia ficar muito grande aqui, tá? Consigo colocar. E se eu consigo colocar dentro de uma bola, eu também consigo colocar dentro de um retângulo, certo? Bastaria eu construir aqui um quadrado de raio igual ao diâmetro da circunferência. Então, eu consigo colocar aqui também dentro de um retângulo, tá? Então, garantir que aquele conjunto D é limitado, dizer que o conjunto D é limitado, me dá a garantia de que eu posso colocá-lo dentro de um retângulo, tá? E aí, qual é a ideia? Quero calcular a integral da função f pequeno neste aqui, tá? Posso colocá-lo dentro de um retângulo porque ele é limitado, e aí eu vou definir uma nova função, chamar uma função f grande, f de xy, que eu vou definir nesse retângulo. Lembra, estou querendo calcular a integral da uma f pequena, f de xy, neste conjunto D. Então, a ideia é eu posso construir uma outra função definida nesse retângulo, que eu vou dizer que a regra dela vai ser assim. Se eu pegar um ponto e este ponto estiver dentro da região D, então ela vai ser vai assumir o mesmo valor que a f assume. Isso aqui se o xy estiver dentro de D. E fora, se eu pego agora um ponto que está no retângulo, mas não estava no conjunto, eu vou dizer que ela é zero. Se o xy não está na região D, tá? Tá claro? Então, ela vai ter o mesmo valor que tem a f pequena aqui dentro da região. E aí, o que eu ganhei com isso, hein? Eu ganhei que essa aqui ela está definida num retângulo. E calcular a integral de função em retângulo eu sei, né? Uso aquele teorema de Fubini, que fica as integrais nos limites. Então, aí se define a integral da função f na região D. Aí a gente diz, então, que a integral que a gente estava querendo calcular na região D, ela é igual à integral da f grande no retângulo R, tá? Então, quando for fora do retângulo, aí vai se anular. E essa aqui, tá? Eu posso usar, se ela for integrável, o teorema... Vamos supor que o retângulo aqui tenha esses limites, tá? Eu coloquei no retângulo, esse retângulo ele vai de um ponto A a um ponto B. E no eixo do Y vai de um ponto C a um ponto D, tá? E aí, pelo teorema de Fubini, então, essa integral vai de A a B,
vai de C a D da F grande, né? Certo? Tá claro essa ideia, gente? Tá? Mas o que vai dar isso aqui? Tá? Então, agora, para a gente analisar como é que fica essa, nós vamos ver dois tipos que podem ter esse conjunto D aqui, tá? Essa região D, quando não necessariamente ela é um retângulo, ela tem diversas formas, mas a gente vai focar aqui em dois tipos de região. Tá? Então, é isso que eu disse. Nesse caso aqui, a integral dupla da função que eu estou querendo, na região D, ela é definida como sendo a integral dessa função que foi definida no retângulo R. Aí, olha só. Pode aparecer, tá, essa região de integração D, ela pode ter desse tipo aqui que a gente chama do tipo 1. Observe o que acontece. No eixo do X, a variação ela vai de um valor fixo a um valor fixo, tá? Então, está no intervalo que vai de A a B. Já o Y, ele está entre o gráfico de duas funções, tá? Então, assim como estava aquele que a gente apagou aqui, tá, gente? O nosso problema lá que a gente estava resolvendo. Aqui, ó. O Y ficou entre duas funções, tá? É uma região aqui desse tipo. Então, como é que a gente vai tratar quando é desse tipo aí? Estamos dizendo isso aqui. Isso aqui, olha, tá? No eixo do X, é uma variação, vai de um ponto constante A a um ponto B. Já as variações em Y, para cada X que eu pego aqui, o Y, tá? Por cada valor que eu atribuo para X, o Y, o mínimo valor que ele assume é o dado pela função G1 de X, e o valor máximo que ele assume, tá? Qualquer valor que eu pegar, ele está compreendido entre o gráfico dessas duas funções, tá? Então, ele vai de G1 de X a G2 de X. Tá? Claro isso aí? Então, como é que vai ficar, tá? Quando a gente vai aplicar isso aqui, e agora a gente tem uma região desse tipo aí. Então, a gente está dizendo aqui, a região de integração é assim, o X vai de A a B, e para cada variação, o Y está aqui entre o gráfico de duas funções aqui, gente. A gente colocou aqui num... Lembra que a gente coloca num retângulo? Vamos supor que eu coloquei aqui dentro de um retângulo assim, e vai de um C a D. Tá? Aqui é uma função G1 de X, G2 de X. Tá? Para cada valor que eu pego para X, essa é a variação de Y. Tá? Aí eu peguei a região e coloquei dentro de um retângulo. Então, observa bem, eu quero calcular esta integral interna, vamos focar nessa daqui. É a integral que vai de C a D dy, tá? Agora, então, eu estou calculando daqui para cá. Esse é o meu intervalo de integração, tá? Observa que eu posso pegar e usar essa propriedade bem aqui, tá? Qualquer valor intermediário, eu posso quebrar a integral em pedaços. Então, eu posso separar este intervalo aqui, um pedacinho que vai daqui para cá, depois o outro pedaço que vai daqui para cá, e o outro pedaço que vai daqui para cá, certo? Ali eu coloquei só um, mas eu posso repetir a propriedade, tá? Então, eu posso escrever assim essa integral, olha. Eu vou, primeiro, calcular do valor de A até esse valor, que é o G1 de X. Então, vai de C a G1 de X. A função é a mesma. dy. Aí, essa agora vai da função G1 de X, tá? Eu vou quebrar até esse pedaço aqui, que é G2 de X.
e de G2 até o ponto final lá, tá? G2 de X até o D. Tá? Estou usando, então, essa propriedade aqui, tá? Porque G1 de X e G2 de X estão entre os pontos C e D. Agora, pergunto para vocês, quanto vale esta integral aqui? Vale 0, porque lembra que essa f grande, ela é definida assim. Quando está dentro da região, então, no caso aqui, a região de integração é essa. Quando está dentro da região, é a própria f pequeno. E fora, ela vale 0, tá? Estou calculando a integral de 0, em relação a y, vai dar uma constante. Quando eu aplicar a constante, o limite de integração vai dar 0. Então, essa primeira aqui vai dar 0. Essa daqui, eu não sei quanto dá, mas eu só sei que neste intervalo aí, essa f grande, o valor dela é igual ao valor da f pequeno, certo? Portanto, isso aqui vai ser a integral que vai de G1 de X, G2 de X. Essa aqui, ela coincide com a regra da f pequeno, dy. E esta aqui vai valer quanto, gente? Vai valer 0 também, porque está fora, né, da região D, por definição, outra vai ser 0. Então, esta integral mais interna, ela vai ficar só igual a esta daqui, tá? Portanto, a gente vai dizer que neste caso aí, a integral que a gente, sobre uma região do tipo 1, calculando essa integral aqui, sobre D, ela vai se transformar nessa integral iterada que vai de A a B, a integral que vai de G1 de X a G2 de X, da função que a gente está querendo. Aqui em relação a Y, a primeira, depois em relação a X, tá? Onde, lembrando que esse D, ele é isso aqui. A variação do x ela é constante e o y está variando aqui, entre duas funções de x. Ok? Se transforma nessa integral. Então, saímos usando retângulos, né? Obtivemos o resultado. Vamos calcular uns exemplos aqui. Tá? Vamos ver aqui o slide, tá, gente? Então, resumindo o que a gente disse, vamos ler o resultado, entender. Se uma função contínua, definida numa região, olha como é a região, tá? Lembra que o primeiro intervalo é do eixo do x, o segundo intervalo é do eixo do y. Y está entre duas funções de x. Então, nesse caso, a integral da função f, ela vai ficar a mais externa, que é com relação a x, ela vai de A a B, e a interna, né, os limites de integração são as funções, tá? A única diferença é que está substituindo C e D por funções de x. Aí, agora, a gente já pode calcular, então, aquele volume, né, que a gente tinha visto, que a região de integração não era um retângulo, mas tudo bem, agora a gente vai voltar lá no problema e calcular o volume daquele sólido, tá? Eu apaguei, né? Tinha já determinado o limite de integração, então a gente falou assim, a função em questão, que a gente quer integrar aí para calcular o volume do sólido, eu vou isolar o z ali, vai ficar 1 menos x mais 2y. Né? A região de integração aqui, a gente viu que o y vai de 0 a 1, o x que vai de 0 a 1. E o y, ele ficou entre
a reta 1 menos x e a parábola 1 menos x quadrado. Tá? Né? Era isso aqui da questão anterior, do sólido lá que a gente quer calcular. Então, o volume ele vai ser dado pela integral dupla da função mais, pelo que a gente acabou de ver, esta integral, a gente está com uma região do tipo 1, x, olha aqui a variação do x aqui, então a última eu vou calcular em relação a x, tá? E a integral mais interna, onde eu tenho a variação, que vai ser em relação a y, ela vai de 1 menos x a 1 menos x quadrado, e a função que eu vou integrar 1 menos x mais 2y, agora a gente está calculando aqui em relação a y, certo? Então, calculamos a integral mais interna, onde a variável de integração é o y. Acho que o espaço aqui não vai dar. Queremos calcular a integral de 1 a x 1 menos x quadrado 1 menos x, vou até escrever assim, ó, 2y, ok? Então, é y, que não é y, aqui é constante, por isso que eu separei a integral da soma, a soma das integrais. A primeira aqui, 1 menos x, é uma constante, né? Vai sair da integral, vai ficar 1 menos x. E aí eu vou estar integrando 1 em relação a y, vai dar y. Tá? Vai dar y. E a segunda parcela, a integral de 2y em relação a y, vai ficar y ao quadrado sobre 2. 2 cancela com 2, vai ficar só y ao quadrado. Mais y ao quadrado. E agora a gente vai aplicar isso aqui nos limites de integração. Lembrando que quem vai ser substituído é o y, né? A gente está integrando em relação a y. Esse y, vou até destacar aqui, não é uma notação usual, a gente não escreve assim, mas é o y que vai assumir o valor 1 menos x, e é o y que vai até o valor 1 menos x quadrado. Tá? Então, vai ficar 1 menos x, a primeira parcela, que a gente vai fazer o limite superior. Y aqui, então, vai assumir o valor 1 menos x quadrado mais y1 menos x quadrado ao quadrado. Tá? E menos a função aplicada no limite inferior, e que vai ficar 1 menos x. Vou substituir aqui por 1 menos x. Mais 1 menos x ao quadrado. Ok? Agora, o que a gente tem que fazer aqui? Continhas, continhas e continhas, né, gente? Agora é abrir esses quadrados, ver o que tem aí, colocar em evidência, simplificar. Não vou fazer essas contas, né, para não perder tempo. Mas todo mundo sabe fazer isso aí, né? Não? Está em dúvida? Se você consegue calcular a integral dupla, sabe fazer isso aí, tá? É só para ganhar tempo, tá, gente? Não quero ficar fazendo essas continhas aí, porque acredito que todo mundo sabe, para a gente não perder muito tempo. Então, eu já vou dizer aqui o que dá. Vamos ver aqui o slide, tá? Depois que a gente desenvolve, né? Abre aqui esses quadrados, coloca em evidência, e a gente vai ficar com aquele polinômio ali, que agora é a segunda integral. Então, o resultado disso aqui, eu vou voltar aqui para fazer a segunda integral com relação a x, tá? Então, o resultado de tudo isto que a gente fez ali, ficou esse polinômio aqui. Vamos ver aqui no slide. X à quarta mais x ao cubo menos 5x quadrado mais 3x, que é uma função polinomial. Então, tranquilo calcular essa integral, tá? Só aplica a regra da potência, tudo é para aplicar a regra da potência.
eu calculo essa integral e aplico nos limites de integração agora para o x, que vai de 0 a 1. Tá? Vou obter um valor numérico no final. Esse valor numérico representa o volume do sólido que a gente está querendo calcular. Colocar aqui a situação geométrica do problema. Deixa eu tirar aqui o plano. Tá? Então, a região de integração, lembra, a gente tinha a reta, depois a gente tinha a parábola. Tá? Então, essa reta aqui, estou olhando só no plano XY. Essa aqui é a região de integração que a gente viu. Então, o que acontece? Como se a gente levantasse agora uma parede bem aqui, um cilindro, tá? Na parábola. Então, você tem esse cilindro aqui que está limitando lateralmente o sólido. Na reta, você levanta aqui, você vai ter um plano. E, superiormente, tem o plano que a gente usou para integrar a função. É essa região aí. Plano que foi dado, tá? E ele está cortando. Então, fica uma coisa mínima lá embaixo. Tá? Esse número que a gente encontrou... Ah, não, aqui deu 17 sobre 60, aparece lá, né? Está representando o volume desse sólido, tá? Ok, gente? Então, vamos fazer outro aqui. Vamos ver o slide. Quero calcular essa integral na região D, e D é limitada por essas curvas. Então, aí já foi dado qual é a função que a gente tem que integrar. Nossa função agora, nosso trabalho, vai ser determinar essa região de integração. A gente calcular a integral, a região D, da função XYDA. E ele diz que D é limitado pelas curvas. Y é igual a x quadrado e y é igual a 3x. Então, vamos tentar enxergar o que é isso aí? Y igual a x quadrado, uma parábola, certo? Passa na origem, com cavidade voltada para cima. É a mais simples. Aqui, y igual a 3x. A gente tem uma reta, certo? Essa reta passa na origem. Uma reta que passa na origem. Então, ela vai seccionar a parábola em algum ponto. Que ponto será esse aqui, gente? Esse aqui é a origem. E que ponto é esse outro aí? Como fazemos para descobrir? Basta fazer a interseção, né? Das duas curvas. Quando é que, veja que você está pegando aqui o x e o y das duas é o mesmo valor. Então, quando é que a y dessa é igual a essa, os pontos de interseção, x quadrado é igual a 3x, fazendo a interseção das duas, a gente vai ter x menos 3 é igual a 0. Tá? E aí tem duas possibilidades de anular isso aqui, x é igual a 0, ou o x é igual a 3. Então, esse ponto aqui que a gente já tinha determinado, aqui, 3, ponto de interseção. E quando o x vale 3, o y vale 9. Então, ele está aqui nessa altura, y igual a 9. Tá? Então, essa é a região sobre a qual a gente quer calcular essa integral aí. Tá? Precisamos, então, descrever. Como é que a gente descreve isso aqui? Essa região D. Vou colocar D aqui. Veja que a variação do... Qualquer ponto que eu pego aqui, a variação do x aqui, ele vai de 0 a 3, certo? Então, o x tem essa variação de 0 a 3.
E qual é o valor assumido para o y quando eu pego um valor aqui entre 0 e 3? Passar aqui uma reta paralela ao eixo do y. Qual é a variação do y para um x nesse intervalo? É só olhar para a região, né? Ele vai aqui, vai da parábola até a reta, tá? Nessa variação aqui. Gente, eu desenhei aqui a parábola assim, abaixo da reta, mas a gente pode fazer isso. E aí, como que me garante que está abaixo da reta, né? Pode fazer essa continha aqui algebricamente também, né? Deixa eu fechar aqui. Então, vai de x² a 3x, certo? Estou dizendo isso aqui. A gente tem, olha, o x aqui, ele está entre 0 e 3, né? Então, ele é um valor positivo, não negativo. Eu posso multiplicar os dois lados por x, que não vai inverter a igualdade, porque eu estou trabalhando com valor positivo. E se eu multiplicar, eu vou ter que x² é menor ou igual que 3x, que está dizendo exatamente, olha, a parábola está abaixo do gráfico da reta. Tá? Bom, então, a gente agora é calcular essa integral nesse limite de estar com uma região do tipo 2, né? Isso vai dar simplesmente então, a integral lá que a gente está querendo, da região de xy, vai se transformar. Então, primeiro vai ser o valor que está fixo aqui, que vai de 0 a 3. E no y, ele vai estar variando entre essas duas funções, vai de x² a 3x. Qual é a função? xy. Veja que essa é o limite do y. Então, primeiro em relação a y, depois integramos em relação a x. Então, é calcular a integral mais interna. Integral que vai de x² a 3x, xy, dy. Tá? X é uma constante, vou repetir a constante. Integral de y vai ficar y ao quadrado sobre 2, e o y vai assumir esses limites de integração. Então, agora eu vou substituir aqui, vou pegar a parte constante e deixar aqui. Está aqui em evidência. E substituindo aqui vai ficar 9x², né, porque é y ao quadrado, menos, quando eu pegar aqui, a parte de baixo, vai ficar x² ao quadrado, né, vai ficar x². Ok? Bom, acompanhando aí para ver se está certo, né, gente? Vou deixar esse meio aqui do lado de fora. Passar a marcar multiplicando, vai ficar 9x² menos x². Então, isso deu o resultado da primeira integral, que é uma função de x, e aí a gente agora vai calcular a integral dessa função e aplicar no outro limite de integração. Então, agora eu vou calcular a integral de 0 a 3 da função meio. Eu já vou colocar esse meio aqui para fora, constante, 9x² menos x² dx, vai ficar meio, e aí é potência só, né? 9x² sobre 4 menos x² sobre 6, variando de 0 a 3. Ok? Aqui, olha, eu tenho 2 vezes 2, 2 vezes 3, então eu tenho um fator comum 2 aqui. Para simplificar os cálculos, eu vou colocar meio em evidência, vai ficar 1/4. Aqui é só continha. Me acompanhe para eu não errar. Aí eu vou substituir, né, gente? Como
x aqui, quando eu substituir o limite superior, tá? Vai dar um valor e o inferior vai anular, concorda? 0, 0, então vai ficar só a parte de cima, vai ficar assim, ó, 9, 3 ao quadrado, que eu estou substituindo por 3 à quarta, menos 3 à sexta. Aqui, lembra que coloquei 2 em evidência, então vai ficar 2 aqui, aqui vai ficar 3. Então, vai ficar aqui 3 à sexta, né? Mesmo fator comum, vou colocar aqui 3 à sexta em evidência, sobre 4. E aqui, como eu tirei, vai ficar meio menos 1/3. E vai ficar 3 menos 2, 1/6. Certo? Agora é só pegar a calculadora para fazer essas continhas aí. Não sei quanto é 3 elevado à sexta. Eu sei até a quarta, que dá 81. Eu não sei mais. Tá? Tá ok? Deu quanto aí? Tudo já? O valor final, aproximadamente, não deve dar um valor exato. Toma de verdade. Deu quanto aí? 30, alguma coisa. Tá. Tá fazendo essas continhas aqui, vai dar 30, alguma coisa aqui. Ok? A gente falou, então, de uma região do tipo 1 em que o y é que está variando entre o gráfico de duas funções, né? Mas a gente pode ter outra situação em que é o x, tá? O x que está variando entre o gráfico de duas funções de y. Então, é uma região que a gente diz uma região do tipo 2. Vamos ver aqui o slide. Posso ter uma região que a gente classifica como do tipo 2, que é assim agora, gente. No y, ele varia entre dois valores fixos. E agora, o x é que está entre o gráfico de duas funções de y. Tá? E aí, a gente vai fazer uma continha muito parecida com o que a gente fez para o outro caso. Vamos enxergar aqui, ó. Seria uma região, seria isso aqui, olha, gente. Tá? O eixo do y, ele vai de um valor fixo para um valor fixo. E agora, para cada valor de y que eu pego aqui, pegar aqui o y igual a 2, tá? Então, o x, ele vai aqui, dessa função h de 1, h1 de y, a uma função h2 de y, tá? Então, ele está variando entre duas funções de y. Vai ter diferença? Qual é a diferença que vai ter, gente, aí? Porque a gente vai fazer a mesma análise, né? Agora, a parte de dentro eu vou integrar. Na hora que eu for integrar, estou dizendo isso aqui agora, olha. É aqui no eixo do y, que está entre o gráfico de duas funções. Uma função h1 de y, uma função h2 de y. Tá? Então, quando eu pegar um valor aqui que vai estar entre... Eu coloco isso dentro de um retângulo, que vai de 1 a b, aí eu quero calcular essa integral que vai de a a b dessa função. Aliás, é da f grande. Dx, tá? E aí eu posso pegar esta integral e dividir em 3 pedaços aqui. Uma que vai daqui até a função h1, tá? O pedaço que vai de h1 a h2 e a outra que vai de h2 até o b, tá? Esta primeira parte ela vai dar 0, porque vai estar fora da região de integração, essa função vale 0. Aqui dentro ela coincide com a f pequeno e aqui fora vai dar 0, tá? Então, a única diferença é que agora, no relação a x, os limites de integração serão essas duas funções, tá? E o procedimento é análogo. Primeiro, agora eu vou integrar em relação a x, né? Onde eu tenho a variação. Então, vamos ver aqui um... Tá, eu quero colocar aqui um resumo. Agora eu tenho uma função, olha como é a região de integração.
x varia entre duas funções de y. Y tem uma variação, né, um intervalo fixo. Então, primeiro agora eu integro com relação a x. O intervalo de variação vai ser entre as funções de y. E depois eu integro com relação a y. Vamos calcular essa aí. Quero calcular a integral, que vai de 0 a 2, que vai de y a 2y, xy, dx, dy. O y vai de 0 a 4. Vamos ver aqui o slide. Só para a gente, antes do slide, vamos ver aqui. Me ajudem aqui a descrever essa região de integração, gente, como que é ela. Vamos colocar na forma de produto cartesiano. Qual é a variação do x aqui? Vai de y a 2y, tá? Então, isso aqui é uma função. A função de y, a regra dela é h de y é y. Isso aqui também é uma função de y, a regra dela, h de y é 2y. São duas retas, né? E qual é a variação do y? Aqui, ó. Variação do y varia de 0 a 2, tá? Então, vamos enxergar aqui no GeoGebra como é essa região de integração aí. Tá? É esse triângulo aqui. Tá? Então, você a reta, lá de cima, 2y, y, a de baixo, que é o f de x igual a y, a de cima é igual a 2y, tá? E y igual a 2, que é o... Aqui, essa reta que está aqui em cima, o constante, tá? Ele fechou. Aqui você tem as duas retas, né? Elas ficam aqui, elas vão... Aí, esse y igual a 2, que fechou aqui a região de integração, tá? Pois bem, agora a gente então vai começar... Ah, já está dado aqui a integral, né, gente? Eu pensei que a gente ainda ia ter que montar. Calculamos a primeira integral, y a 2y, xy, dx. Tá? Então, estou integrando em relação a x, o y é constante, então vou repetir a constante, e vai ficar integral de x, x quadrado, sobre 2, que vai variar. Quem é que está variando? É o x, né, gente? Então, eu vou abusar da linguagem, vou dizer que, olha, o x ele vai assumir o valor y, e depois o x vai assumir o valor 2y. Quer dizer, primeiro ele assume o de cima, depois o de baixo, tá? Então, aqui eu vou repetir essa constante aqui, y sobre 2, vou colocar aqui em evidência. E aí eu vou substituir agora o limite superior, vai ficar y ao quadrado, então é 2y ao quadrado, vai ficar 4y ao quadrado, menos, e substituindo o limite inferior, que é y, menos y ao quadrado. Aí vai ficar 3y ao quadrado, que a gente está multiplicando por y, fica 3 meios de y ao cubo. E aí agora a gente integra essa segunda função aí. Em relação a y. Segunda agora, a gente vai calcular a integral que vai de 0 a 2. A função que nós encontramos, 3 meios de y ao cubo em relação a y. Né? E vai ficar 3 meios de y à quarta sobre 4. Tá? E o limite de integração vai de 0 a 2.
vai ficar 3, 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado vezes 2, 2 ao cubo, né, gente? Eu vou colocar assim, porque aqui eu vou substituir 2 à quarta. E o limite inferior é 0, vai dar 0. Tá, Bernardo? Só estou já querendo simplificar minhas contas aqui. 4 é 2 ao quadrado. 8 que é 2 ao cubo. Tá? Porque aí eu já simplifico aqui, esse com esse, e vai dar 6, né? 2 vezes 3, 6. Ok? Então, veja, não tem diferença, né, gente? É a mesma coisa, tá? Só estamos mudando a letra, né? Então, um limite de integração é entre duas funções. O outro é um limite constante. Vamos calcular mais um. O volume de um sólido. O que acontece também, gente? Às vezes, a região de integração, ela não se encaixa exatamente no tipo 1 e no tipo 2. A gente precisa dividir em pedaços, né? Se der tempo, a gente vai fazer um exemplo. A região de integração é meio estranha, então a gente precisa, olha, daqui para cá ela se encaixa no tipo 1, daqui para cá se encaixa no tipo 2, aí a gente usa aquela propriedade, né, que se a região D eu consigo expressar como a união de duas, então a integral da função na região D, ela vai ser expressa como a soma dessas duas, desde que essas não tenham ponto de interseção, né? A não ser os pontos de fronteira. A gente, se der tempo ainda, na aula de hoje, a gente vai ver, né? Situações, olha, daqui para cá ela parece ser do tipo 1, daqui para cá do tipo 2, então a gente faz essa divisão aqui. Vamos ver no slide qual é o volume que a gente quer calcular. O volume do sólido limitado pelos planos coordenados e por esse plano aí. Então, tem o plano 3x mais 2y mais z igual a 6 e planos coordenados. Quem são os planos coordenados, gente? Esqueci, eu escrevi ali. Planos coordenados, quem são? Não lembra? O plano XY, o plano YZ e o plano ZY, né? Que é, não é? Repetir letra XY. Qual é a equação do plano XY? Z igual a 0, certo? Que é o plano XY. O plano XZ, aí o Y igual a 0. Certo? E o plano, quando o YZ, que é o X igual a 0. Então, ele está dizendo o seguinte, você vai levantar ali um prédio, ele é limitado pelos planos coordenados, então na lateral aqui vão ter esses planos coordenados, limitando o piso aqui vai estar o plano XY, e tem o outro plano aqui que ele é dado, que é o teto, tá? E aí a gente precisa, bom, eu vou contribuir com uma parte, vocês com outra, tá? Eu vou dizer então qual é a região, a função que a gente vai integrar, que é a do plano, que está aqui por cima, tá? Então, eu vou dizer que eu vou calcular a integral nessa função aqui. F de xy, eu vou isolar o z aqui, né? Vai ficar 6 menos 3x, colocar assim, mais 2y. É o que está por cima, tá? Abaixo vai estar o plano XY e as laterais a gente precisa saber, determinar. Ele disse que é os planos coordenados. E aqui, gente, como é que fica esse limite aí de integração? Essa é a parte de vocês. Falei que eu ia dizer qual era a função. Vamos...
Cadê o gráfico? Então, gente, tem um plano coordenado que foi dado. Plano coordenado não, um plano aí. Tá? Bom, tá, o slide está muito clarinho, mas esse é o plano, tá? Foi dado aí, que é a parte superior, o sólido, ela limita a parte de cima do sólido. E lá embaixo, e aí tem os planos coordenados, nas laterais. Mas e lá embaixo, como é que é o limite? Veja que quem vai determinar o limite é exatamente a interseção do plano com o plano XY. Né? Ele vai fazer uma interseção, a interseção desses dois aí vai ser uma reta. A gente precisa determinar essa reta. Tá? Quando ele intersecta o plano XY, vou colocar aqui o plano XY, olha, a interseção desses dois aí vai ser uma reta. Aí vocês observam que essa reta está formando um triângulo, né, com os eixos, que é essa região de integração. Então, a gente só precisa determinar que reta é essa aqui. Porque aí a gente vai dizer até onde vai o eixo no eixo do X, até onde vai o eixo do Y. Como é que eu enxergo aí qual é aquela reta? Não está sendo a interseção desses dois, do plano com o XY, então é só a gente fazer essa interseção aqui para enxergar, né, que reta é aquela que está passando bem aqui. Então, eu vou fazer a interseção 3x mais 2y mais e igual a 0, que é o plano que foi dado. O plano xy, que é esse aqui, tá? Então, vou apagar aqui. Isso vai dar, substituindo aqui o z por 0, já que satisfaz os dois, 2y igual a 0, que aí é a equação da reta. Vou isolar aqui o y, fica melhor talvez da gente ver. O y então vai ficar igual. Mas eu passei por cima do 6 aqui, né? Desculpa aqui, gente, vocês nem me falam nada. Tinha um 6 aqui. Então, vai ficar y igual a 6 menos 3x dividido por 2, tá? Então, é aquela reta que está lá embaixo, que a gente viu no gráfico. Essa é a equação daquela reta que limita, tá? Então, a gente tem essa aqui, ó. O eixo do x, eixo do y, aí enxergamos aqui uma reta, tá? E aí a gente precisa mais aqui, o x, então, ele vai do 0, já que é os planos coordenados que estão limitando, vai do 0 até esse ponto aqui, né? Qual é esse ponto? O y vai daqui. Qual é esse ponto aí, gente? Ou seja, em que ponto essa reta corta o eixo do x? Quando o y vale 0, quanto vai valer lá? Então, o eixo do x e o y valendo 0. Tá? Quando o y vale 0 aqui, vai passar o eixo para lá, vai ficar 2, né? Então, é aqui, ponto 2, tá? Então, o x ele tem essa variação aqui. Agora, para cada valor que eu pegar de x nesse intervalo, qual é a variação do y? Essa aqui é a região de integração interna, né? Qual é a variação do y? Ele começa aqui e o teto dele aqui é essa reta. Então, ele vai até essa reta aqui. Então, região de integração, a gente pode escrever o x vai de 0 a 2. E o y, ele vai de 0 até esse valor aqui, que é o gráfico da reta descrita por essa equação aqui. 6 menos 3x sobre 2. Tá? Também, se você quiser, você pode expressar isso aqui, olha. Faz aqui como uma região do tipo 2, né? Faz o y variando aqui, tem que descobrir qual é esse ponto aqui, que isso aqui não é 2, não, era uma interrogação, tá, gente? É o contrário, aqui quando x vale 0, o y vai valer 3, né? Aí o y vai de 0 a 3, e para cada valor aqui, o x está indo de 0 até essa reta, né? Também pode escrever assim, só que agora eu tenho que isolar aqui o x, eu tenho que chegar o x como uma função de y, tá? Entenderam o que eu falei?
Então, agora é calcular essa integral aí. Não, era um volume, né, que estava pedindo o volume do sólido. Então, a gente vai calcular a integral da função 6 menos 3x mais 2y. Isso. Que é que está fixo, é o x. X vai de 0 a 2. O y vai variar de 0 a 6 menos 3x sobre 2. 6. Eu agora vou separar aqui assim, que eu vou integrar em relação a y, então isso aqui já é constante, mais 2y. Calculando a integral mais interna, em relação a y, então vai ficar isso aqui de 0 6 menos 3x 2y Vocês nem me corrigiram, né? Eu cometi um erro aqui no sinal, né, gente? Esse menos está na frente de tudo, né? Aí é o menos y aqui, ó. Menos 2y. Menos, né, gente? Quando abre aqui, ficou 6 menos 3y e menos também dy. Tá? Agora, é constante com relação a y, vai ficar 6 menos 3x vezes o y. E aqui vai ficar y ao quadrado sobre 2, então vai cancelar, vai ficar só y ao quadrado. E a gente vai aplicar nos limites de integração, que vai de 0 a 6 menos 3x sobre 2. Quando eu aplicar o limite inferior, como é 0, né, vai desaparecer. A parcela limite inferior vai ficar só limite superior. Então, vai ficar 6 menos 3x. O y vai ser substituído por 6 menos 3x sobre 2, menos, aqui, 6 menos 3x ao quadrado, né? Ao quadrado sobre 4. Ok? E observa que eu tenho 6 menos 3x ao quadrado, a mesma coisa que eu tenho aqui, né? Vou colocar assim, ó, para ficar no mesmo denominador. Vou multiplicar em cima e embaixo por 2. E então vai ficar aqui 4. Tá? Só para ficar no mesmo. Então eu tenho 2 menos 1. Eu vou ter 6 menos 3x ao quadrado sobre 4. Acho que é isso que dá o resultado, tá? E agora, aqui ficou sendo uma função de x, a gente vai calcular essa integral, vai abrir aqui, né, gente, esse... Não queria mais fazer essas continhas aqui. 3, 2 menos x ao quadrado. Concorda comigo que é isso aqui? Coloquei 3 evidências, está ao quadrado, vai ficar 9 quartos, que está multiplicando 4 menos 4x mais x quadrado. Tá? E aí é só calcular essa integral agora, né, que é a integral de fora. Agora eu vou calcular a integral de 0 a 2.
já é uma constante aqui, vou colocar essa constante lá de fora, e eu vou calcular a integral de 4 menos 4x mais x quadrado em relação a x. Nenhuma dificuldade agora aí, né? Posso deixar essa aí com vocês? Sim, né? Para a gente ver outros exemplos mais interessantes. Tudo bem, gente? Ou vocês acham que precisa fazer isso aí? Não, né? 4x. Ok. Eu quero fazer outra coisa aqui mais interessante. Sumiu o meu arquivo. A gente vai ver uma aplicação que a gente tem. A gente está vendo as integrais duplas sendo usadas para cálculo de volume, né? Mas a gente também pode usar essa integral dupla para calcular uma área, uma região plana, tá? Depois, se tiver tempo, também a gente vai ver que a gente calcula áreas de superfícies usando a integral dupla. Mas olha só, lembrança de cálculo 1, função de uma variável. Você tem aqui uma área no plano. Ela vai de um valor A a um valor B no eixo do x. E aqui está entre o gráfico de duas funções. Uma função g1 de x, uma função g2 de x. Como é que a gente calcula a área dessa região aqui? A área é o quê? Integral, né, nesse intervalo de A a B, da diferença, né, da função de cima menos a função de baixo. E G2 exatamente isso que a gente faz para calcular a área dx. Agora, olha, supõe que eu vou calcular a integral dupla nessa região aqui. De que função? Eu quero calcular a integral dupla nessa região D. A função que eu vou integrar é a função 1, função constante. F de xy é a função constante 1, tá? Eu quero calcular isso aqui. Isso aqui, pelo que a gente viu na aula de hoje, vai ser a integral que vai de A a B, da integral que vai, na variação em y, vai de g1 de x, g2 de x, a função que eu estou integrando em relação a y, em relação a x, tá? Aí eu vou calcular essa integral aqui, mais interna, né? A integral de 1 vai dar quanto? Em relação a y. Vai dar o y, certo? Então, quando eu integrar a integral de dentro, dy, dá y. Aí eu aplico nos limites de integração, que é o g2 de x menos g1 de x, tá? Quando eu aplicar no limite de integração, vai ficar esta menos esta, certo? Então, esta de dentro vai dar a diferença. Integral que vai de A a B, e isso aqui dá g2 de x menos g1 de x, dx. Mas isso é exatamente a área da região, tá? Então, eu posso também calcular a integral,
usar a integral dupla para calcular a área da região. Basta eu colocar a função constante 1, que eu estou encontrando a área. Tá? Tá? Ficou claro? Isso aí está entendido? Então, a função constante ela vai me dar a área da região. Tá? Outra aplicação que a gente tem da integral dupla é calcular o valor médio de uma função no intervalo. Lembra que vocês usaram a integral para calcular o valor médio de função de uma variável? Lembra disso? Mais ou menos. E outros não? Mas como é que a gente calcula o valor médio de uma quantidade finita? Como que vocês calculam a média de vocês aqui na disciplina? Vocês vão fazer 3 avaliações, né? Vão ficar com 3 notas. E aí não pega as 3 notas e divide por 3, soma e divide por 3 para tirar a média. Então, a média é simplesmente isso. A média de 10 valores, somo os valores e divido por 10. A média de 1000 valores, eu somo os 1000 valores e divido por 1000. E a média de infinitos valores? Como é que eu calculo? Aí eu tenho que recorrer para a integral, certo? Então, a ideia do cálculo da média é o que a gente faz em função de uma variável, vocês devem ter visto no cálculo 1. Agora, função de 2 variáveis. Né? Então, qual é a ideia? Suponha que eu tenha aqui um retângulo. Fazendo um retângulo, depois, se não for um retângulo, a mesma estratégia. Né? Encaixa no retângulo. Tá? Isso aqui é só, gente, o domínio de uma função de 2 variáveis. Tá? Ora, o x varia de A a B, o y varia de vou colocar o retângulo assim, varia de C a D. Isso aqui é o domínio, tá? E aí, para cada ponto que você pega aqui, você tem uma imagem, tá? Na superfície. Então, você tem infinitos pontos aqui. E aí, você quer tirar qual é o valor médio da função nesse intervalo. Suponha que isso aqui está representando uma região aqui do estado do Pará. Tá? Você tem uma função que está te dando qual foi o volume de chuva. Aí você quer saber qual foi a média naquela área. Tá? Então, você tem infinitos pontos lá. Então, qual é a ideia? Que a gente só sabe trabalhar com valores finitos. Eu sei calcular a média de um valor finito. Então, a gente vai usar a estratégia de calcular por meio do valor finito. A gente pega o intervalo AB e divide uma quantidade finita, eu vou dividir isso aqui, em m pedacinhos, tá? Todos de mesmo tamanho. Lá vem o ΔX. O B menos A dividido por M. Tá? Pego este valor, esse intervalo aqui, e divido também... eu não estava vindo até aqui, né? Desculpa aí meu desenho. Divido também uma quantidade finita de valores. Tá? Todos do mesmo tamanho. ΔY aqui é o D menos o C, dividido por uma quantidade finita N. Tá? E aí, em cada subretângulo desse, eu escolho um ponto e calculo o valor da função nesse ponto. Tá? Então, escolho em cada retângulo um ponto e calculo o valor da função nesse ponto. Aí, se eu fizer isso, eu vou ter quantas imagens aí calculadas? Quantas imagens? Eu só vou dar uma dica. Eu tenho M na horizontal, eu tenho N na vertical, eu tenho quantas, gente? Muito bem, M vezes N, certo? Aí eu somo todas essas imagens que eu calculei, cada pontinho aqui eu escolho, tá? E o que vai ser a média dessas MN imagens? É a soma delas dividida pela quantidade, tá? Então, aí, a média... dessa quantidade finita, posso dizer que, vou colocar aqui, valor médio. Por enquanto, eu vou colocar um valor aproximado. Eu vou somar, tá? São 2 somas, 2 índices. O I, que varia de 1 até o M, e o J, que está variando de 1 até M. E aí, eu calculei para cada pontinho lá o valor da função no ponto, o YJ. Tá? E agora, eu vou dividir pela quantidade que eu tenho, que é M vezes N. Tá?
Mesmo assim, por mais que grande que seja o M e o N, ainda é uma quantidade finita. Tá? Então, qual é a estratégia agora? É fazer com que este M seja muito grande, que aí os valores vão ficando extremamente pequenos, tá? E aqui também, que esse N seja muito grande. Ou seja, eu vou fazer com que isso aqui, esse MN tenda para o infinito. E a gente calcula o limite, tá? Disso aí. Então, é assim que se vai definir a média disso aqui, vai ser o limite desse somatório. É a mesma ideia que se fez lá para o cálculo do volume de um AM de f de x e yj dividido por mn, quando este m e este n tende para o infinito. Isso aqui lembra vocês alguma coisa? Esse limite dessa soma aí tá quase igual a soma de rima, né? Que por definição é a integral. O que está faltando aí? Lembra lá quando define a integral dupla? Aparece aqui o somatório, só que a gente tem lá o ΔX e o ΔY, que a gente não teve aqui. ΔX, ΔY. A gente vai já dar um jeito nisso aqui. Olha só. Eu tenho dividido por m vezes n. Eu tenho essa relação. Daqui eu posso tirar o valor de n. O valor de n vai ser d menos c dividido por ΔY, certo? Aqui eu tenho que o ΔX é b menos m dividido por m. Então, eu posso daqui tirar o valor de m. O m está valendo o b menos a dividido por ΔX. Tá? Portanto, eu tenho que o produto m vezes n, ele vai ser, o m está valendo b menos a dividido, diminui mais aqui. O m está valendo b menos a dividido por ΔX. E o n, ele é o d menos o c dividido por ΔY, certo? Então, agora eu vou substituir aquele mn que está lá por esse valor aqui, que já tem aqui ΔX, ΔY. Mas a gente ainda pode melhorar um pouco mais. Me digam, o que é isso aqui, olha? Esse produto aqui. O que é que ele está medindo? B menos A, esse comprimento desse pedaço aqui, certo? D menos C é o comprimento desse lado aqui, tá? Então, lado do retângulo, lado do retângulo. Isso aqui que a gente tem é a área desse retângulo, certo? Então, ainda posso escrever isso aqui, é a área do retângulo dividido por ΔX, ΔY, tá? Então, a gente vai substituir lá aqui, olha. Só lamento que eu vou ter que escrever tudo isso aqui, não, né, gente? Eu posso só aproveitar e já trocar aqui, tá? Então, estou dividindo para não ter que escrever tudo de novo. Eu vou agora, m vezes n, tá dividido lá, né? E quando eu divido, é multiplicar invertido, tá? Então, vai ficar aqui, esse m vezes n, ele vai virar aqui ΔX, ΔY, e vai ficar a área aqui, a área do retângulo R. Tá? Então, eu tenho o limite em mn deste valor que está aqui. Agora, observa que isso aqui é um valor fixo, né, gente? Ele não está dependendo de m nem n. Tá? Então, eu posso tirar daqui do somatório, colocar aqui para fora. Então, essa área bem aqui, ainda posso colocar assim, é 1 sobre a área de R. Tá? Deu para entender, apesar da bagunça? Agora sim, olha, este limite que eu tenho aqui é o limite da soma de rima. Por definição, ele é a integral desta função aqui. Então, eu tenho que o valor médio da função, nessa região aqui, ele vai ficar 1 sobre a área da região, sobre a qual a gente está calculando o valor médio, multiplicado pela integral dupla da função na região
sobre a qual a gente está calculando o valor médio, tá? Vai calcular a integral dupla e dividir pela área da região. Tá? Ainda dá tempo da gente fazer uma agora. Dessa aí para a gente ver. Quero calcular o valor médio dessa função, a região limitada por essas curvas aí. Ou seja, tem essa região, tá? Cada ponto tem infinitos pontos, cada ponto a função tem um valor. E aí a gente quer saber, se eu pegasse todos esses valores, somasse a média, né? Como é uma soma infinita, isso vai ser dado, é dado pela integral. Então, a função já foi dada, a gente já sabe que esse valor médio da função é a integral dupla da função x seno de y sobre a região D. Resta identificar quem é a região D. Ele diz, é limitado pelas curvas y igual a 0, y igual a x quadrado e x igual a 1. Vamos identificar, gente, que região é essa, tá? Y igual a 0, quem é? O eixo do x, tá? Então, um limite está aqui. Y igual a x quadrado, a parábola. Né? E x igual a 1, reta vertical, tá? Então, ó, está limitando aqui, aqui, aqui. Então, ele está falando essa região. Isso aqui é a região que a gente vai calcular o valor médio da função para valores assumidos aqui. Então, vamos descrever essa região aqui. Vamos dividir. Eu vou fazer a parte do eixo do x, vocês vão fazer a parte do eixo do y. Tá? Variação do x. O x vai de 0 até quanto? Interseção das duas aqui. Né? Quando x é 1, y é 1 também. Vai de 0 a 1. Pronto, eu já fiz a minha parte. Agora, vocês, por favor. E o y? O y, ele vai começar aqui, né? Ele vai do 0 aqui para cada valor que eu pegar aqui, de x, né? Pega um valor aqui do x, olha o y, ele vai daqui até o gráfico aqui da função, que é y igual a x quadrado. Então, ele vai de 0 a x quadrado, certo? Então, o valor médio e vou deixar montado aqui, vocês vão fazer dever de casa. O valor médio aqui, então vai ficar 1 sobre a área dessa região aqui. E aí a gente vai fazer essa integral, né, que vai se transformar na integral iterada de 0 a 1. A integral que vai de 0 a x quadrado, x seno de y, dy dx. Tá, gente? Agora, o que está faltando aqui? Aí, tudo bem, né? A gente até calculou essa integral hoje, só não era nesse limite de integração aqui. Mas aí eu preciso calcular a área, tá? Como é que eu vou calcular essa área? A área dessa região aqui. Eu posso calcular. Lembra que a gente falou ainda há pouquinho que eu posso usar a integral dupla para calcular a área da região? Basta que a função que eu estou integrando seja a função constante 1. Tá? Então, essa área aqui, ela vai ser de novo a integral nesse mesmo limite aqui, que é a mesma região aqui, de 0 a x quadrado, só que, como é a área, quem é que eu vou colocar aqui? A função 1, constante 1.
dy dx, tá? Então, a gente vai encontrar esse valor para substituir aqui e multiplicar por essa integral. Aqui, ok? Bons estudos, bom final de semana, até segunda-feira.